vamos começar a calça. Na calça tem a parte da frente, né? E tem a parte das costas. Então, essa aqui é a parte da frente, onde tem um transpasse, e essa parte da frente onde não tem um transpasse. E aqui é a mesma coisa, transpasse e sem transpasse. Aí a gente vai pegar as costas, vai botar lateral com lateral. Aí o outro lado, mesma coisa, lateral com lateral. Aqui também, lateral com lateral. E aqui, do mesmo jeito, lateral com lateral. Aí a gente vai costurar 1 centímetro aqui, 1 centímetro, tudo 1 centímetro, tá bom? Pronto, depois que a gente já costurou, a gente também passa, tá? Aí ele vai ficar assim. Então, bora lá. Essa aqui é a parte do transpasse, ó, frente. E essa aqui é a outra parte do transpasse, frente também. Aí o que a gente precisa fazer? Precisa juntar os meios, costas, tá? Então, aqui, ó, é as costas. E a gente vai pegar uma parte da frente que não é o transpasse, porque uma parte já tem o transpasse. Então, a gente vai pegar essa parte aqui e vai juntar aqui, ó, meio costas com meio costas. Aí você vai fazer a mesma coisa com esse aqui. Meio costas com meio costas. Aí é só você fazer a anotação antes, tá? Você anota antes de costurar. Então, vamos costurar 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Então, depois que a gente já costurou aqui, ó, meio costas, ele tá assim, ó, dessa forma. Aí a gente vai pegar o outro lado que a gente também costurou, que vai ser o forro, né? E agora é só a gente juntar tudo isso. A gente vai juntar aqui, ó, frente com frente. Dessa forma aqui, ó, unindo tudo isso. Mas antes, a gente vai fazer algumas marcações aqui em volta da cintura, pra poder a gente unir essa costura, ela ficar bem top. Aí, pra isso, eu vou pegar essa régua aqui, que ela tem essas marcações de 1 centímetro, mas dá pra você fazer com a fita métrica também. Então, eu vou botando aqui, ó, em volta da cintura e vou marcando. Pronto, ó, marquei tudo. Ó, o que eu disse pra vocês que dá pra fazer com a fita métrica é só fazer assim, ó. Pega aqui em 1 centímetro, marca, vai marcando aos poucos, que também dá certo. Agora a gente vai pegar aqui nossa peça e vai unir tudo isso. Aí eu sempre vou unindo aqui, ó, as costuras e emendas com o alfinete. Dessa forma aqui. E eu começo costurando sempre por essas emendas, porque aí o encontro ele vai ficar bem certo. Ó, ele tem que ficar assim, ó, se encontrando. Aí vou fazer em todos os encontros, que falta mais 2. Pronto, ó. Aí eu vou dar um retrocesso aqui só nas emendas por enquanto, pra esse encontro ele ficar bem certo. Aí, ó como ele fica. Tá vendo? Fica bem certinho. Aí vou fazer aqui e vou fazer aqui também. Aí depois que eu já fiz as emendas, é só eu voltar pro começo e costurar tudo de uma vez, seguindo a marcação que a gente fez. Então vá seguindo a marcação e costurando. Se você quiser alfinetar tudo, pra lhe dar mais segurança ou alinhar, o que você preferir. Aí depois que a gente, ó, costurou tudo, aí o que eu vou fazer? Eu vou dar alguns piques aqui, porque a cintura é arredondada, né? Aí precisa dar esses piques pra esse coste assentar. Aí você vai até quase a costura, mas toma cuidado pra não cortar a costura, tá? Aí aqui nessa emenda eu vou tirar o excesso e vou cortando o restante. Aí depois que eu dei aqueles cortes, eu abri. Aqui as costuras eu abri, ele tava assim, né? Aí eu abri ele assim, dessa forma, e passei. Passei tudo, tá? Aí você passa também pra ele ficar bem certo. Pra saber o lado do transpasse, você vai botar o cós no seu corpo. O meu vai ficar no lado esquerdo. Aí você faz o teste no seu. Então eu já escolhi, então esse aqui ele vai ficar pro lado de fora e esse aqui vai ficar por dentro. Então eu botei aqui um alfinete pra eu não fazer errado. E aí essas costuras aqui que a gente passou, que a gente já fez os piques, a gente vai jogar ela pro lado de cá, pro lado avesso. E vai fazer uma costura de segurança. Aí você vai costurando e ajeitando aqui pra que esse tecido ele fique exatamente no lado avesso. Aí depois de ter feito essa costura de segurança, ela ficou assim, ó. E as costuras ficou toda pro lado avesso. Aí no lado avesso ainda, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai dobrar aqui 1 centímetro, vai marcar com a fita métrica e vai passar. Aí marca mais 1 centímetro, passa. Vai fazendo aos pouquinhos, sabe? Marca 1 centímetro, passa. Marca 1 centímetro, passa. Vai fazendo aos poucos porque ele é arredondado. Se for fazer de qualquer jeito, não vai ficar uma costura bonita. Depois que passar tudo isso, eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Aí a gente vai fazer uma costura pra aprender, tá bom? Vocês vão fazer aqui, ó, na parte do avesso, onde a gente fez a costura de segurança. Ó, aí depois que a gente passa, ele fica assim, ó. Tá vendo? Fica bem certinho se você tiver paciência e fazendo aos poucos. Aí agora a gente vai prender essa costura aqui. Aí, ó, por dentro ele fica assim e por fora ele fica assim. Aí, ó, o nosso cós, ele ficou assim por enquanto, depois que a gente vai colocar na peça, né? Mas aí por enquanto tá aqui, ó, preparado pra gente poder costurar na peça, tá bom? Então, por enquanto, vai ser isso do cós. Agora a gente vai vir pra parte da frente da calça. A calça, ó,
ela é dividida, né? Aí eu anotei, eu fiz as anotações. Aí você vê no seu molde e faz as anotações também. Então tem um lado aqui e tem o outro lado. Dessa maneira. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, esse lado, com esse lado que aqui é o meio e aqui é a lateral. Aí aqui é o recorte e o recorte. Aí eu vou juntar aqui, assim, ó, dessa forma. Deixa eu botar o outro lado pra lá. Vou juntar aqui, ó. Vou pegar o lado direito com o lado direito e vou unir aqui, ó, com a marcação que eu fiz. Lá no molde tem pique, aí você passa esse pique aqui pro tecido pra esses piques, ó, se encontrar. E você costurar certinho. Aí a gente só vai fazer isso, alfinetar e costurar esse meio aqui com 1 centímetro. Aí vai fazer isso com a outra parte também da frente, tá? Então agora a gente, ó, depois que a gente fez a costura aqui do meio, aí eu passei já o acabamento e passei o ferro. Aí você escolhe como você quer seu acabamento. Caso você não tenha overlock, dá pra fazer com viés, dá pra fazer costura francesa, aí você escolhe o que fica melhor. Agora a gente vai precisar fazer aqui o zíper, eu esqueci o nome. Mas aqui o negócio do zíper a gente vai precisar fazer. Aí antes da gente fazer, a gente vai fazer a marcação aqui, ó, no gancho. Por quê? Porque antes eu vou dar acabamento aqui pra ficar mais fácil depois pra mim. Porque se eu for dar o acabamento depois, vai ficar mais difícil, porque vai ter o zíper costurado, né? Vai ter muita coisa costurada, aí vai ser mais difícil de dar acabamento. Então eu vou marcar aqui, ó, com 1 centímetro. Dá pra fazer também com a fita métrica, tá? Que na verdade eu acho que com a fita métrica aqui fica até melhor. Que a fita métrica ali vai pegar bem certinho. Agora eu vou dar acabamento aqui. Vou dar acabamento nesse aqui também. Aí também vou dar o acabamento nesse daqui, que vai ser a preguilha, né? E o pertigal. O pertigal, gente, eu cortei duplo porque já tava dobrado mesmo. Mas só precisa de um, tá? Aí o pertigal, eu vou dar acabamento, mas tem que ser nele assim, ó. Nele dobrado. Aí vou dar acabamento nele todo aqui. E aqui a mesma coisa. Sendo que aqui você tem que saber qual é o lado certo. Por exemplo, você vai botar no seu corpo, do mesmo jeito que a gente fez. Vai pegar lá o cós. E a parte que fica transpassada é junto com o pertigal. A parte que não fica transpassada é junto com a braguilha. Tá? Então, a braguilha, ela tem que... Você vai pegar o lado direito com o lado direito e vai testar aqui, ó, pra ver se é esse mesmo. Por exemplo, se eu fosse pegar esse lado direito com o lado direito, ele ia ficar o arredondado pra cá. Então, não tá certo. O arredondado tem que ser pro lado de cá. Então, eu sei que essa braguilha aqui tá certa. Então, eu vou fazer o acabamento nesse daqui. E esse aqui também vou fazer o acabamento. Então, gente, agora que a gente já deu o acabamento, agora sim a gente vai costurar a braguilha aqui. Aí, vê só, o meu zíper... eu quero deixar ele... Vamos ver quanto tem aqui. Ele tá com 17. E aqui parece que tem menos, bora ver. Não, vamos ver daqui, né? 17 certinho. Então, eu vou costurar exatamente aqui. Aí, ó. Ele tá assim. E a gente vai prender ele aqui. Com 1 centímetro. Aqui eu vou passar uma costura de 1 centímetro aqui, dessa forma. Aí, ó, agora que a gente costurou essa parte aqui, ó, da braguilha, assim, ó, com 1 centímetro, a gente vai vir no ferro e vai abrir essa costura assim, vai passar, tá? Aí depois que a gente já passou aqui, eu vou costurar o gancho, porque eu acho que fica mais fácil costurando o gancho primeiro. Eu acho que fica mais fácil da gente acertar. Aí deixa eu ver, ó, eu fiz a marcação nesse aqui. Então eu vou fazer assim e vou virar pra cá, onde eu fiz a marcação, pra gente costurar pela marcação. Aí eu vou tirar aqui e vou juntar aqui o gancho. Aí, ó, aqui em cima eu vou ver se tá batendo, se ele tá certinho. Ó, essa costura, esse tecido aqui, a cintura, tem que bater com aqui. Aí eu vou ver se realmente tá batendo. Eu vou me guiar por esse daqui, ó. Aí vou esticar ele. E vou prender aqui. Pra me certificar que aqui em cima vai bater. E ele tá batendo. Aí agora sim a gente vai costurar. Sendo que, ó, aqui... Em vez da gente vir certinho nessa costura, aqui, ó, a gente vai botar só um pouquinho pra cá, ó. Só esse tantinho pra cá. A gente vai vir costurando aqui normalmente. E aí, quando chegar aqui, a gente vai fazendo assim, ó. A gente vai fazendo assim, ó, tá vendo? A gente vai acabar aqui em vez de aqui. Por quê? Porque vocês vão ver, vai ficar bem certinho dessa forma.
Aqui no arredondado a gente vai vindo com cuidado pra fazer ele bem certinho, tá? E agora, a gente vai vir até aqui. Ó, aqui eu achei que eu vim muito pra cá. Eu vou fazer assim, ó, com giz, pra poder consertar. Pronto, agora ele tá bem certinho. Aí depois de ter costurado aqui, ó, gente, o gancho ficou assim. E aí, ó, quando a gente vira aqui, ó, aquela parte que a gente botou um pouquinho pra lá, ele vai ser suficiente pra poder cobrir aqui, ó, tudo isso, tá vendo? E aí a gente vai prender essa costura aqui na braguilha que a gente ainda não prendeu. A gente vai jogar toda essa costura pra cá e vai prender aqui. Aí fica assim, ó. E aqui a costura fica presa na braguilha. A costura não, né? O tecido. Então agora a gente vai pegar o zíper. Eu já dei o acabamento aqui porque tava desfiando muito. Aí a gente vai pegar o zíper. Desse jeito aqui, assim. Ele tá passando, então eu vou subir ele, porque é só depois eu cortar aqui em cima, tá? Aí, desse jeito aqui, a gente vai virar pra cá. E vai deixar ele rente aqui, ó. Vai deixar ele rente assim, ó. Eu vou alfinetar. Assim, ó, dessa forma. E vou fazer uma costura aqui, ó, nessa parte aqui. Aí pode ser com esse calcador mesmo, não tem problema, porque é só uma costura de segurança. Ó, aí depois que a gente costurou, vou tirar aqui o alfinete. Aí vou dobrar ele pro lado de cá, dessa forma. Aí o que eu posso fazer? Eu posso passar aqui, pra essa costura não ficar mais certa. Eu vou passar aqui e já volto. Pronto, depois que eu passei, eu vou prender aqui novamente. Dessa forma aqui. E também vou prender mais um pouco ele aqui, ó. Aí vou virar pro lado de cá. A gente vai pegar o nosso gabarito. Tem um gabarito, tá? No seu molde. Você pega lá. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Aí eu vou pegar aqui o gabarito. Vou deixar ele bem rente. Vou ver se tá batendo aqui. Ó, tá batendo. Tem que ficar aqui embaixo, ó. Aí eu vou passar aqui novamente pra eu saber onde eu tenho que fazer. Aí, ó, vou virar aqui. Vou descer com ele aqui, ó. Até aqui. E vou fazer novamente essa marcação. Pronto, agora eu vou costurar. Chegando nessa parte arredondada, eu vou com calma. Pra ele ficar bem certinho. E quando vai chegando aqui, essa parte aqui, ela precisa ficar solta, tá? Então eu vou jogar ele pra cá, só uma perninha, tá? A outra perninha continua costurada. Joguei ele pra cá. Aí agora, vou costurar normalmente.
Então, ó, ficou desse jeito. Vou tirar aqui os alfinetes. Aí eu vou passar pra sair essa marcação. Isso é caneta de... aquela própria pra tecido, sabe? Fantasma. Que sai com calor, né? Aí eu vou passar aqui pra sair. Mas ele ficou assim, ó, até então. E aqui, ó, não ficou preso. Só ficou preso esse, que a gente já era pra estar preso mesmo. E já tinha prendido aqui também. Aí agora, ó, passei, ó, ficou bem bonito. Aí eu vou botar ele pra cá. Vou prender ele assim por enquanto. E aí eu vou pegar o pertingal. Ui. Vou pegar o pertingal e vou botar ele pra cá, assim, ó. Dessa forma. Aí eu vou centralizar com aqui, ó, com a parte da cintura. Deixa eu centralizar aqui pra ficar certinho. Pronto. Aí vamos prender essa parte aqui, ó. Aquela parte que a gente deixou solta foi pra isso, pra poder pregar aqui, ó. Então a gente vai fazer uma costura aqui. Aí agora, gente, é só a gente pegar, ele tá assim, né? É só a gente pegar essa parte aqui e jogar pra esse lado. Aí a gente vai deixar ele bem rente aqui na cintura novamente. Dessa forma. E vai alfinetar aqui no zíper. Ó, tô achando que tá muito pra cima. Eu vou botar um pouquinho pra baixo. E vou alfinetar aqui. Vou alfinetar o restante. Pronto, aí agora é só a gente prender aqui. Aí quando abrir, ó, ele vai estar assim. Aí, ó, ficou assim, ó, desse jeito. Eu ainda não vou cortar aqui, que eu só vou cortar mesmo quando eu colocar o cós, tá bom? Porque senão, se eu vou cortar, ele passa direto. Então, só quando eu colocar o cós, que aí eu desço, costuro o cós e depois eu corto, tá bom? Agora a gente vai costurar os bolsos nas laterais, tá? Eu peguei aqui a primeira parte do bolso, eu vou encostar aqui. Deixa eu ver aqui, eu já fiz um, né? Deixa eu ver quanto que eu desci mais ou menos. Eu desci 1,5, então eu vou descer a mesma coisa aqui. Pronto. Aí vou encostar aqui e vou alfinetar. Aí eu vou ajeitar. Vou ajeitar aqui. E também vou alfinetar aqui nessa parte. Pronto, depois de alfinetado, eu vou descer aqui 4 centímetros. E nos 4 centímetros, eu vou descer 17. Aí aqui nos 4 centímetros eu vou marcar 1 centímetro e aqui no 17 também. Aí vou fazer aqui o encontro das costuras, que é esse encontro aqui, e aqui do mesmo jeito. E vou marcar 1 centímetro aqui nessa parte todinha. E vou passar uma costura assim, ó. Dessa forma. Ó, ficou assim. Aí eu vou cortar aqui, ó, bem nesse encontro. Só não corta a costura, tá? Eu tenho que ir quase lá, pra ele poder virar bem certinho. Só tomar cuidado pra não cortar as costuras. E aqui do mesmo jeito. Pronto. Aí eu vou virar aqui pra saber se deu certo. Ó, virou certinho, tá vendo? E aqui também vou ver se deu certo. Aqui também virou certo. Aí vou pegar essa costura e jogar ela pro lado do bolso, dessa forma aqui. E vou fazer uma costura de segurança.
Vou botar no 2,5 de novo, tava no ponto pequeno. E vou costurar. Eu vou abrindo aqui as costuras. Aí eu peguei o outro bolso, ó. O outro bolso tá aqui. Aí eu botei ele pra cá, assim, essa é a parte do direito, tá? E vou simular aqui, ó. Dá certo. Esse lado direito vai ficar pra cá, pra cima, então tá certo. Aí, ó, eu vou abrir esse aqui. Vou deixar ele assim, ó, desse jeito. Vou pegar esse e vou botar pra cá. Pra gente poder embutir essas costuras, tá? Aí a gente vai unindo aqui, ó. Tudo em volta a gente vai unir. Aí a gente vai unir aqui com meio centímetro. E ficou assim, ó. Aí eu vou cortar um pouquinho esse excesso de tecido pra poder ele virar bem certinho. Aí depois que a gente fez isso, eu vou virar aqui, ó, pra esse lado de cá. E vou passar, ó, bem passadinho, dessa forma assim, ó. Faço isso, passo. Faço isso, passo. Passa tudo pra gente dar outra costura aqui pra prender tudo isso. Aí depois que eu passei tudo, agora sim, eu vou costurar aqui, dar essa costura de segurança. Também meio centímetro, tá? E de novo, só seguir a modelagem. Você pode alfinetar se você quiser. Ó, aí fica assim, também vou passar essa parte aqui. E a gente vai fazer assim, ó. Vai jogar ele pro lado de cá. Aí vai botar lá, na hora de passar, vai deixar ele bem certinho assim. Você passa ele todo, deixa ele bem certinho. Aí você vem aqui, ó, prende com o alfinete. Aí passa tudo, tá? Pra poder ele se ajeitar aqui e ficar bem certo. Aí aqui é a mesma coisa, você passa pra saber se deu tudo ok. Se deu tudo ok, a gente vai fazer a costura de segurança aqui. Ó, aí depois que eu passei, eu alfinetei, como eu disse pra vocês, e não tá bom, bom. Ele tá certinho, por isso que você tem que ajeitar ele todo pra saber se deu certo, pra ele não ficar bambo, sabe? Aí agora, que eu tenho certeza que ele tá certo, eu venho aqui e vou fazer uma costura aqui pra prender essa parte aqui. Aí eu prendi aqui e vou prender aqui também nessa parte. Aí esse bico aqui, ó, eu posso cortar. E pronto, o nosso bolso tá pronto. A gente vai pra parte das costas agora. Aí aqui nas costas, a gente vai fechar a pence, tá? E também a gente vai fechar o gancho. Aí eu já fiz a marcação aqui de 1 centímetro, igual a gente fez na frente. Então, basicamente, vai ser isso. Fecha as duas pences, junta os ganchos e fecha. Ó, costurei as pences e costurei o gancho aqui, como eu disse pra vocês, que eu ia costurar. Aí, o que eu vou fazer? Vou dar o acabamento aqui, vou passar. E depois a gente vai costurar as laterais e o meio. Então, ó, já costurei as pences aqui no meio. Acho que já tinha mostrado essa parte, né? Passei aqui o ferro, dei o acabamento. Aí, como eu disse pra vocês, vamos costurar as laterais. Aí eu vou pegar aqui a parte da frente e vou botar aqui o lateral com lateral, frente com frente. No caso, direito com direito, né? Aí vou costurar aqui o lateral. E aqui na parte do bolso, na hora de costurar, a gente vai costurar aqui, ó. Vai ver aqui o encontro das costuras, que ele tá sendo aqui, ó. Você consegue sentir, tá? Pelo tecido. Aí vai botar o alfinete aqui. E aí, quando chegar nessa parte, essa parte aqui, ó, do bolso, você tem que jogar pra cá, pra não prender. Aí você vai jogando, 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 até chegar aqui nessa parte. E aí você marca também o encontro das costuras. Aí lembra só de quando você estiver costurando, de jogar todo esse bolso pra cá, pra costurar, tá? Só essa parte aqui, essa parte do encontro que a gente prende com 1 centímetro. Aí costura até embaixo. E depois a gente vai costurar aqui os meios, ó. Vai pegar gancho, com o gancho da frente. Vai marcar aqui o encontro. Vai dar o retrocesso. Faz um lado do meio. Depois volta e faz o outro lado do meio. Tá bom? Então, depois de fechar as laterais, ó. Fechei as laterais. O bolso ficou assim. Fechei os meios. Aqui o encontro do gancho, deu certinho. Antes de botar o cós, eu vou pra barra. Aí a barra, eu só vou fazer assim, eu vou virar 1 centímetro, vou passar, e depois vou virar mais 3 centímetros, e aí sim vou costurar. Agora, vamos colocar o cós. Deixa eu mostrar pra vocês como foi que ficou a barra. Ficou desse jeito aqui. Agora, bora coisar o cós. Então, pro cós, a gente vai precisar fazer a mesma coisa. A gente vai fazer as marcações aqui, ó, de 1 centímetro, na parte que a gente não costurou. Vai fazer a marcação aqui por toda
a volta. Então, depois de marcar, ó, todo o cós com 1 centímetro, a gente vai pegar aqui a calça e finalmente vamos botar o cós na nossa calça. E depois disso a gente finalizou, tá? Aí, ó, vou começar por aqui, pela parte do transpasse. Aí eu gosto de fazer assim, essa aqui é a lateral, né? Aí eu vou começar pelos encontros, pra depois ir distribuindo. Deixa eu abrir aqui as costuras. Ó, botei aqui, e aqui também tá se encontrando. Aí agora sim a gente vai distribuir. Sempre eu vou começar pelas emendas, tá? Dar o retrocesso pra depois fazer o cós todo, costurar o cós todo. Aí nessa aqui, ó, nessa parte do transpasse, ele vai ficar um pouquinho sobrando. É assim mesmo, tá? Tá certo. Que a gente precisa fazer o acabamento daqui da frente. Só depois que eu costurar tudo que eu vou cortar aqui, tá, gente? Pronto, ó, ficou assim. Aí tá sobrando aqui mais ou menos 1,5 centímetro, tá certo? Porque eu tenho que fazer assim, ó, pra dar o acabamento. Aí vou distribuir nele todo. Aqui também, quando for botar, ele também vai sobrar. Deixa sobrar, tá certo? Dessa forma. Então agora a gente vai costurar o cós. Aí essa parte aqui, ó, que tá sobrando, a gente vai fazer uma marcação aqui pra saber onde a gente vai costurar. Aí a gente vai virar aqui. Vou tirar esse aqui. A gente vai virar e vai botar ele antes, né? Porque aqui a gente já marcou 1 centímetro, então tem que ser 1 centímetro antes. Aí a gente vai fazer, ó, dessa forma e vai passar uma costura aqui. Aí eu vou ver quanto aqui tem. Tem 2,5. Aí eu vou botar aqui também 2,5. Vou ligar com a reta. E vou costurar essa parte. Antes de cortar, que a gente precisa cortar esse excesso, eu só vou saber se deu certo aqui. Ó, deu certo. Vou cortar esse excesso. E aqui na pontinha eu vou cortar um pouco a mais. Aí eu vou virar pra cá. Vou logo empurrar aqui. E ela vai ficar assim, ó. Aí, vou botar pra cá. Vou virar novamente. Aí agora eu vou botar assim, ó. Pronto, agora eu posso costurar aqui normalmente, que ele vai ficar bem certinho. Aí desse lado, desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou marcar aqui. Vou tirar. E fazer a mesma coisa. Esse negócio. Pronto. E vou botar aqui agora normalmente. Aí agora eu vou começar pelas emendas. Vou dar um retrocesso aqui em todas as emendas que tiver. Então agora que a gente já fez aquelas partes aqui do início, emendou os meios, os encontros, né? Ó, deu certo. Aí é o seguinte, eu vou começar aqui, ó, pelo meio e costurar até aqui. Aí depois eu volto e costuro o restante, tá bom? Eu gosto de fazer assim por partes, porque eu acho que dá mais certo. Aí deixa eu ver aqui, ó, aqui é a lateral, né? Então o meio é aqui. Aí eu vou botar aqui o meu imã guia e vou só seguir essa marcação que a gente fez aqui do giz, da caneta. Aí aqui chegando perto, eu tirei aqui o imã guia, aí eu vou ajeitar aqui, ó, pra ele ficar exatamente aqui se encontrando. Aí vou botar até um alfinete pra não escapar. E vou costurar agora. Aí eu vou ver aqui agora, conferir pra ver se deu certo. Vou tirar o alfinete. Ó. Deu certo, ele tá aqui, ó, bem certinho. E ficou desse jeito. Aí aqui, ó, já posso cortar.
Aí eu fechei aqui, antes de costurar esse lado, eu fechei só pra ver se, quando eu fechar aqui, ó, se ele vai bater também. E, ó, vou dar uma esticadinha aqui e ele vai bater, ó, certinho, tá vendo? Aí agora eu vou costurar o restante. Aí agora que eu acabei aqui, eu vou ver, né, se deu certo. E, ó, tá se encontrando exatamente. Aí vou fechar aqui. Vou cortar aqui. E, ó, eles estão se batendo aqui certinho. Aí agora eu vou passar tudo isso antes de eu prender o cós. Pronto, aí depois que eu passei aqui, ó, eu prendi o cós. Dessa forma é só a gente jogar as costuras pra cá. Aí que a gente tem que deixar ele bem certinho, botar bem pra cá assim mesmo. E alfinetar. Aí vai fazendo com todo o resto. Bota aqui e alfineta. Vai fazendo com todo ele. Cuidado pra ele não ficar envezado. Então assim, passa e alfineta bem direitinho pra ele ficar bem certinho. Aí depois disso a gente vai fechar aqui. Aí pra fechar eu vou começar por aqui, pelo meio de novo, tá? E aí vai ser o seguinte. A gente precisa fazer assim, ó. Essa parte aqui, ela tem que ficar um pouquinho antes dessa costura. Aqui, como tem muito pano, eu vou tirar um pouquinho desse excesso. E agora sim, eu vou começar. Aí tem que ser um pouquinho antes da costura, dessa forma aqui, peraí. Ó, ele tem que ficar um pouco antes dessa costura aqui, ó, tá vendo? Que aí ele vai dar certinho lá do outro lado. Aí eu vou começar aqui pelo meio. E vou ajeitando. Vou deixando ele antes da costura. Cuidado pra não ficar... Tem que deixar o cós exatamente como você botou, tá? Você vai segurando ele e vai costurando assim, por partes. Não vai puxando nada não, sabe? Vai fazendo como ele tá mesmo, vai seguindo a modelagem. Ó, por dentro fica assim e por fora, ó, ele fica bem certinho, tá vendo? Ó, aí o cós, ele ficou assim. Deixa eu fechar aqui pra mostrar pra vocês. Ele ficou assim, ó, dessa maneira. Aí aqui eu vou deixar ele fechado e vou marcar aqui o botão, onde eu vou botar o botão. Aí no caso eu vou fazer a casinha do botão aqui e o botão vai ser aqui, desse lado, tá bom? E aí é isso, finalizou.